Então, lendo esse versículo aqui, parece que a gente não entende nada, né? Olha o versículo aí, ó. Desde agora ninguém me inquiete, ninguém me importune, porque eu trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então, é interessante a gente notar o porquê que Paulo está falando isso no final da carta dos Gálatas, né? Lendo só esse versículo, nós não entendemos nada. Olha aí, ninguém me inquiete, ninguém fique me molestando, me dizendo coisa, porque eu trago sobre o meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então, nessa manhã, eu quero falar sobre duas marcas que Paulo trazia no seu corpo acerca do que ele está dizendo, que é acerca de Jesus Cristo. Será que alguém podia olhar para Paulo e notar que definitivamente ele tinha essas marcas do Senhor Jesus Cristo? Ele disse que tinha essas marcas. Então veja que ele diz, ninguém me inquiete, porque muitas pessoas estavam duvidando dessas marcas que Paulo tinha. E nós vamos ver isso no decorrer dessa manhã. Versículo 17 ele diz, desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Lembra que Paulo, antes de se converter, Saulo de Tarso, ele era perseguidor da igreja. Ele era perseguidor. E é ele que dava o veredito quando alguém tinha que ser preso ou ser morto. Aí ele se converte, e aqui depois de já muitos anos, quase 20 anos, depois dessa conversão, ele tinha que estar provando para as pessoas, de alguma forma, que ele, de fato, tinha as marcas do Senhor Jesus Cristo. Porque muitos duvidavam, principalmente a igreja de Corinto. Então, quero convidar você aí, meu amado, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Paulo, durante todo o ministério dele, ele tem que estar provando para as pessoas que ele tinha, de fato, essas marcas. Então, número 1, a primeira coisa que ele vai falar acerca dele, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, vamos abrir lá em Atos. Em Atos, capítulo 9, versículo de 10 ao 15. Atos 9, de 10 ao 15. Estou no capítulo errado, por isso que eu não estou achando. É Atos 9, de 10 ao 15. Diz assim, todos encontraram aí? Diz assim, havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele as suas mãos, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos eu ouvi acerca deste homem, e quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui ele tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então, a gente vai começar a entender porque que Paulo chega lá no final da carta de Gálatas e ele diz, olha, agora eu não quero que ninguém fique mais me inquietando, me importunando, porque eu, de fato, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Como eu disse, são duas marcas. A última eu vou falar só no final. Essa é a primeira marca. Então, lembra que ele dava aquele veredito? E aqui nós estamos falando depois já da conversão dele. Ele estava indo de Jerusalém para Damasco, capital da Síria na época, e ele estava levando ordem para quando chegasse lá, entrar nas sinagogas, qualquer pessoa que falasse acerca de Jesus, ia acontecer uma dessas três coisas, ou seria preso, ou teria que blasfemar o nome de Jesus Cristo, ou seria morto. Ó que beleza. Qual que você ia escolher aí? Ó? Ou prisão, ou ter que negar, blasfemando o nome de Jesus Cristo. Ele vai falar algumas vezes que ele fazia pessoas blasfemar o nome de Jesus Cristo, ou a pessoa seria morta, como Estevão e vários outros. Então ele se converte, quando ele está indo a caminho de Damasco, para a Síria. Aí, numa visão,
Jesus vai falar também com esse camarada que chamava Ananias, que Paulo teve na visão justamente esse camarada, que ia colocar a mão sobre ele. Olha o que é que diz aqui no versículo 10. Havia em Damasco, justamente onde Paulo estava indo. Esse camarada Ananias, provavelmente ele seria preso, ou teria que blasfemar, ou também morreria. Então ele estava indo para Damasco, e em Damasco havia esse homem, um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois que ele está orando. Agora imagina, eu sei que esse camarada está vindo para me prender. Para levar eu a blasfemar o nome de Jesus Cristo, ou para que eu fosse executado. Aí não é que Jesus fala para esse cara: ei, levanta e vai numa rua ali, ó, que tem um camarada lá chamado Saulo de Tarso. E ele teve uma visão que você ia lá e orava para ele. Porque ele ficou cego quando ele viu Jesus, aquela luz brilhante. Agora imagine eu recebendo uma notícia, eu já ia tremer. Eu ir lá para esse camarada aí, o Saulo de Tarso? Ah, é ruim de eu ir, hein? Olha o que é que ele vai dizer aqui, ó. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele as mãos para que tornasse a ver. Como eu disse, ele ficou cego quando ele viu naquela visão. Ele viu a Jesus, ele ficou cego. E Jesus disse: não, mas é justamente você, porque foi numa visão, não é que ele viu, foi você, colocando a mão sobre ele, para que ele tornasse a ver. Olha, imagine se fosse você, se você ia querer ir. Eu provavelmente não ia querer, não. Eu ia estar correndo risco de vida. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos eu ouvi acerca deste homem, e quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Senhor, eu não sei, eu acho que Jesus está com amnésia. O senhor não lembra quem é esse cara? O senhor não sabe os males que ele já fez lá em Jerusalém? O senhor não lembra que foi ele que mandou executar o Estevão, não, né? Eu acho que o senhor deve estar esquecido. Esse camarada é ruim demais. Pensa, esse cara é uma praga. Não, eu vou nada. Olha aqui, ó. Muitos eu ouvi acerca desse homem. Então Ananias estava lá na Síria pensando: eita, rapaz, me disseram que Saulo está vindo para cá. Estou sabendo que Saulo está vindo. E agora o negócio ficou ruim. Já mandou matar Estevão lá em Jerusalém, né? E agora está subindo para cá. E o senhor quer que eu vou lá, orar por ele? Ele está cego? Que fique assim. Aí é que é bom que ele não vai perseguir nós, né? Cego. Aí eu vou orar para ele recuperar a visão. Não, eu tenho ouvido muito acerca desse homem, meu senhor. Muito eu ouvi acerca deste homem e quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Então a vida de Saulo era o quê? Perseguir os discípulos de Jesus Cristo. Esse homem fez muito mal. Como é que eu vou lá orar para ele recuperar a visão? Eu quero que ele fique cego. O que mais aqui que ele diz aqui, ó? E aqui onde? Aqui em Damasco, onde estava cheio de sinagoga de judeus. Aqui, ele tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Eu vou orar para esse cara. Ele subiu de Jerusalém para cá. Ele tem poder, ele tem autoridade para quando chegar aqui, ele entrar dentro de qualquer uma sinagoga e arrancar as pessoas de dentro que estiver falando de ti e levar preso. Então eu não vou. Eu não vou. Lembra que de Jonas também tinha feito isso já. Lá no passado. Jonas falou: eu pregar lá para os ninivitas? Não vou, não. Ananias está fazendo a mesma coisa. Eu não vou, não. O camarada só vive fazendo mal para nós e eu vou lá orar para ele recuperar a visão. O senhor esqueceu que ele está vindo aqui justamente para isso? Para nos prender? Olha a resposta. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para elevar o meu nome diante dos gentios e diante dos reis e diante dos filhos de Israel.
Dá licença, irmão, vou só tirar essa blusa que já tem o calor. Então, quem que ia ser o grande apóstolo depois disso aos gentios? Paulo. Por quê? Porque os outros não queriam pregar para gentio. Quem é que ia também evangelizar vários judeus que estavam nas sinagogas no mundo inteiro? Paulo. Quem é que ia pregar para os reis? Paulo. Foi ele que pregou para os reis. Você lê a história de Atos dos Apóstolos, você vai ver. Ele preso pregava para o rei. Pregou até para o rei Agripa. E para outros 2 governadores. Pregou lá em Roma, para o imperador. Pregou para toda a guarda pretoriana. Ninguém ficou sem escutar o evangelho. Deus disse, você vai, porque esse para mim é um vaso que eu escolhi para levar o meu nome. Ele que vai levar meu nome. Então, por causa dessas coisas, Paulo vai ter que passar todo o seu ministério tentando provar que ele é um ministro, que ele é um apóstolo, que ele também tem as marcas de Jesus Cristo. E é o que mais tinha era ele. Vamos pegar mais um texto aqui. Ainda no capítulo 10 de Atos, o versículo 20 ao 22. Atos 9, de 20 ao 22. Olha o que é que diz aqui. Do 20 ao 22. Atos 9, do 20 ao 22. Diz assim: E logo na sinagoga, ele pregava a Cristo que este é o Filho de Deus. Quando Paulo foi curado, a primeira coisa que ele começou a pregar é o quê? Que Jesus Cristo, de fato, ele é o Filho de Deus. Antes, quem era Jesus? Apenas um impostor para Saulo de Tarso. Agora ele está pregando que, de fato, Jesus Cristo, que ele está anunciando, este é o Filho de Deus. Este é o Filho de Deus. E como é que um homem que está pregando que Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo, não tem as marcas de Cristo? Não tem as marcas de Jesus? Olha o que está acontecendo aqui, versículo 21. Todos os que ouviam estavam atônitos, pasmados, e diziam, não é este aquele que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? E para isto ele veio aqui, para os levar preso aos principais da sinagoga. Esse camarada estava lá em Jerusalém, esses dias mesmo mandou matar Estevão, subiu para cá com autorização, para prender quem invocasse esse nome. E como que ele está pregando acerca desse nome? Como é que esse camarada está pregando que esse que ele estava perseguindo até ontem é esse que é o Filho de Deus, é o Cristo? E todo mundo ficou sem entender. Só que todos estão duvidando que ele tinha as marcas de Jesus. Por isso que ele tem que falar lá em Gálatas. Eu tenho as marcas do Senhor Jesus. Eu tenho as marcas de Cristo. Então ninguém podia entender. Ele veio aqui para aprender. Aí quando chega aqui, que ele ia prender quem pregava esse nome, ele está pregando justamente que esse nome é aquele que dá salvação. Que esse que ele perseguia é aquele que de fato havia de vir, que é o Filho de Deus. Aí quem é que vai entender um negócio desse? Então as pessoas estavam perplexas. Versículo 22 do capítulo 9. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Está conseguindo persuadir até os judeus que, de fato, Jesus, ele é o Cristo. E ele foi fazer o que em Damasco? Prender quem invocava esse nome. Fazer blasfemar quem invocava esse nome. Mandar matar quem invocasse esse nome. Aí não é que quando ele chega lá, ele... É tudo ao contrário. Não prende ninguém, não manda ninguém blasfemar, não manda matar ninguém. E começa a pregar para os judeus que estão lá na Síria, em Damasco, que esse é o Cristo. E o que as pessoas estão dizendo? Ele não tem as marcas de Jesus. Ele não tem as marcas de Cristo. E Paulo vai ter que estar se defendendo. Ainda no capítulo 9, versículos de 26 a 30. Olha só o que aconteceu aqui. Versículo de 26 a 30. E quando Saulo chegou a Jerusalém, então ele estava lá em Damasco, falou, sabe uma coisa, agora eu já me converti mesmo, agora eu vou lá para Jerusalém, onde eu acabei de mandar matar Estevão. Estou convertido, né? Chegar lá, vou pregar o evangelho, o pessoal vai gostar, né? Vai achar bom demais, vou me juntar com os irmãos, com os crentes que já estão lá, né? Aí ele saiu
lá de Damasco, na Síria, e desceu para Jerusalém. Versículo 26. Quando Saulo chegou a Jerusalém, ele procurava ajuntar-se com os discípulos, mas todos o temiam, não crendo que ele fosse discípulo. Ou seja, não crendo que ele tinha as marcas de Jesus. Pregou lá em Damasco, falou, agora eu vou para Jerusalém. Chega lá, vou. Se fosse hoje, nós dizíamos, chega lá, já vou pedir para colocar meu nome lá para eu ser membro da igreja, né? De Jerusalém. Tomar uma ceia, né? Cantar no coral. A pessoa fala, não, aqui não. Não, ainda esse dia você estava perseguindo e mandando matar. E agora você está dizendo que é um discípulo? Você está dizendo que tem as marcas de Jesus Cristo? Não. E as pessoas faziam o quê? Corria dele. As pessoas vão comprar uma passagem e mandar ele de volta para a terra dele. Ninguém quer ele lá, não. Por quê? Porque as pessoas não conseguiam entender que as pessoas podem mudar. Por isso que lá em Gálatas ele fala, gente, eu trago, ninguém me inquiete mais. Eu trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Porque todos duvidavam. Então ninguém queria se ajuntar com ele. Versículo 27. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos. Que o maior ali era quem? Pedro. Então ninguém queria aceitar ele. Ele levou diante de Pedro, diante dos outros apóstolos. Levou aos apóstolos. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque os discípulos ali sabiam que ele estava subindo para a Síria, para Damasco, para aprender. Aí não sabe notícia ainda. Daí há uns dias ele volta para Jerusalém. Aí está pregando, está querendo participar da igreja. A pessoa fala, não, aqui não. Aí Barnabé apresenta ele aos apóstolos e fala, não, deixa eu contar uma coisa para vocês. Esse camarada se converteu. Não é que quando ele falou que ia subir lá para prender os camaradas, Jesus apareceu para ele? Vocês acreditam num negócio desse? E vocês acreditam que ele até já pregou lá em Damasco? Vocês estão sabendo? Ninguém sabia. Ele pregou lá ousadamente. Versículo 27 que nós estamos vendo. Como ele viu o Senhor e como em Damasco ele falara ousadamente em nome do Senhor Jesus. E as pessoas diziam, não, ele não tem as marcas de Jesus. Versículo 28. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. E falava ousadamente em nome do Senhor Jesus. Falava ousadamente em nome do Senhor Jesus. E o que as pessoas diziam? Ele não tem as marcas de Jesus. E está lá ele pregando já a segunda vez. Pregou em Damasco e agora pregando em Jerusalém. Acerca do Senhor Jesus. Versículo 28. Não, 29. Falava ousadamente no nome do Senhor Jesus, falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Eles procuravam matá-lo. Esse cara não tem as marcas de Jesus. Vamos matar esse camarada. Não é que até os gregos queriam matar ele? E ele diz, eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Versículo 30. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram para Tarso. Some para o final do mundo. Some. Compraram passagem só de ida. Para Tarso. Já que você é de Tarso, você vai embora para lá. E lá, irmãos, ele ficou por cerca de 10 anos esquecido. Se não fosse Barnabé ter ido lá buscar ele, ele não teria se tornado o grande apóstolo dos gentios, dos judeus e dos reis, que ele pregaria. Por que as pessoas mandaram embora? Não. Ele não tem as marcas do Senhor Jesus. A igreja podia ter acolhido ele, mas é mais fácil mandar embora. Segundo ponto, que eu quero colocar essa manhã. Abra em Romanos, capítulo 1 e versículo 1.
Romanos capítulo 1 e versículo 1. Então, durante todo o ministério, ele vai ter que provar que, de fato, ele tinha as marcas do Senhor Jesus. Em Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Como é que um homem que é servo de Jesus Cristo, um homem que é chamado por Deus para ser apóstolo, um homem que é separado para o evangelho de Deus, as pessoas podem dizer para ele, não, ele não tem as marcas do Senhor Jesus. Ele não tem. Por isso nós vamos ver hoje, todo momento ele tem que se defender. Defender que ele é um discípulo, que ele é um apóstolo, que ele é um ministro. Durante todo o tempo. Então veja que ele está deixando bem claro aqui que ele, de fato, ele é um apóstolo. Ele é servo e ele é apóstolo de quem? Ele é um apóstolo de Jesus Cristo separado para o evangelho. Então veja que nenhum dos apóstolos conseguiu pregar o evangelho como Paulo pregou. Nenhum dos apóstolos conseguiu o êxito que Paulo conseguiu. Ele conseguiu pregar para toda a Ásia. Vamos dizer que se fosse hoje para quase o mundo inteiro. Sem tecnologia nenhuma. Hoje eu posso estar falando aqui, essa live pode ser transmitida, pode ser compartilhada e pode chegar em vários países e ser até traduzido. Naquele tempo não podia. Para pregar ele tinha que entrar num navio e atravessar um oceano. Primeiro Coríntios capítulo 1, versículo 1. Abra lá. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Primeiro Coríntios 1 e versículo 1. Diz assim. Coloquei numa ordemzinha aqui para ficar fácil da gente acompanhar, tá? Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então, quem colocou Paulo como apóstolo de Jesus Cristo? Foi ele mesmo que colocou? Hoje, como é que é? Eu sou o cara que conhece tudo, né? E eu digo, sabe uma coisa? Que esse negócio de ser pastor, isso aí é uma coisa muito pequena para mim. A partir de hoje, eu estou me declarando que eu sou um apóstolo. Aí todo mundo tem que dizer que eu sou apóstolo, porque se chamar de pastor, eu já não vou gostar. Um pastorzinho só. Eu sou um apóstolo. Paulo não foi ele que falou, vou me nomeei apóstolo, não. Quem que foi? Foi Jesus Cristo. Ele diz, eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Não foi eu que quis ser apóstolo. Foi ele que me chamou. Então, Paulo, apóstolo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade dos homens, né? É assim que está escrito em tua Bíblia aí? Ele é chamado apóstolo segundo a vontade de quem? Segundo a vontade do próprio Deus. Não é pela a vontade dele. A partir de hoje eu sou apóstolo. Aí você liga a internet, agora esse negócio de pastor você quase não vê. Agora é bispo, é apóstolo, é o profeta fulano de tal. Mas quem que decidiu para eles? Eles mesmos. Ninguém nomeou eles. Deus não nomeou ninguém. Aqui Deus nomeou. Paulo, servo, ou Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus. Era a vontade de Deus que esse Paulo, esse Saulo de Tarso, fosse apóstolo de Jesus Cristo. Para que ele pudesse pregar o evangelho aonde os outros apóstolos não queriam pregar. Os outros apóstolos não queriam pregar o evangelho onde Paulo pregava. Então ele é apóstolo de Jesus Cristo e é segundo a vontade de Deus, não é segundo a própria vontade não. Abra aí também em 2 Coríntios, capítulo 1, e o versículo também é o versículo de número 1. 2 Coríntios, capítulo 1 e versículo de número 1. Segundo Coríntios, capítulo 1, versículo 1 diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Paulo só era apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, porque até pela vontade dos irmãos ou dos apóstolos que estavam em Jerusalém, ele não queria ser apóstolo. Compraram uma passagem só de ida para ele sumir para trás para nunca mais voltar. Se não fosse o Barnabé ter ido lá e buscar ele, tinha ficado esquecido toda a vida.
Mas ele é apóstolo de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus. As pessoas estão dizendo o quê? Ele não tem as marcas de Jesus. Por isso que ele tem que estar dizendo, eu trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Vamos mais um aqui. Abra agora em Gálatas. No próprio livro de Gálatas, onde ele está se defendendo também. Em Gálatas capítulo 1, e o versículo de número 1. É em Gálatas que ele está fazendo a defesa. Olha o que ele diz aqui em Gálatas, capítulo 1 e versículo 1. Ele já começa se defendendo aqui, para dizer quem que é ele. Gálatas 1, versículo 1 diz, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens. Paulo é apóstolo, não é da parte dos homens. Não foi os homens que fizeram, vamos fazer uma votação. Lembra que quando o Judas tirou a própria vida, o próprio Pedro com os outros nomearam um outro apóstolo. Nomearam outro apóstolo. Não consultaram Deus, mas nomearam. E esse apóstolo, nada nós sabemos dele, a não ser no dia da votação dos próprios homens. Agora Paulo diz, eu sou apóstolo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não da parte de homem algum. Não foi os homens que me escolheram e falaram, vamos colocar Paulo para ser apóstolo agora? Não. Foi o próprio Jesus, foi o próprio Deus. Então, em Gálatas, onde ele está dizendo lá, ninguém me inquiete que eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo, em Gálatas ele já começa a carta dele se defendendo, tendo que provar que ele é apóstolo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não da parte dos homens e nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai. Por Jesus Cristo e por Deus o Pai. Então, Jesus Cristo e o Pai escolheram a Paulo para ser apóstolo dos gentios, para pregar aos gentios, para pregar aos judeus e para pregar aos reis da terra. E as pessoas estão dizendo, no próprio livro de Gálatas, não, ele não é. Ele não é apóstolo, ele não é ministro, ele não é servo, ele não tem as marcas de Jesus. E ele termina a carta dele dizendo, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Vamos mais um aqui no nosso segundo ponto. Efésios. Abrem Efésios. Efésios capítulo 1 e o versículo 1. Efésios capítulo 1 e versículo 1. Meus amados, talvez eu passe um pouquinho, alguns minutos, tá, do horário. Efésios capítulo 1, versículo 1 diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Ei, eu só quero lembrar vocês que estão dizendo que eu não sou discípulo, que eu não sou ministro, que eu não sou apóstolo, que eu não tenho as marcas de Jesus. Eu quero só lembrar para vocês que eu sou apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Apóstolo pela vontade de Deus. Então você já notou quantas vezes ele tem que falar essa frase? Em quantas igrejas diferentes ele tem que falar a mesma frase? Que não é pela vontade dele, que é pela vontade de Deus. Foi escolhido por Jesus ao caminho de Damasco. E tem que estar lembrando disso. Quantas vezes? Abra também em Colossenses. Colossenses capítulo 1 e versículo 1 também. Colossenses capítulo 1 e versículo de número 1. Então era preciso Paulo ficar repetindo isso em toda a carta? Era. Ué, ele já falando, as pessoas já diziam que ele não era. E se ele não se defendesse e falasse? Olha o que diz em Colossenses capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Sempre tem que estar falando e sempre tem que lembrar aos irmãos que não foi ele, foi o próprio Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Note quantos apóstolos tem hoje só no Brasil, sem ser da vontade de Deus. O camarada coloca um título de apóstolo achando que apóstolo é grande coisa. Apóstolo quer dizer simplesmente um mensageiro, um entregador de recado. Um camarada que é enviado para entregar um recado de Deus. Aí o cara fala, se eu falar que eu sou apóstolo, as pessoas vão me respeitar mais do que um pastor. Não, é só um mensageiro. É só aquele que vai levar uma mensagem de Deus. Mas Paulo diz, eu sou apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Abra aí ainda
em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Esse é o nosso segundo ponto. Depois nós vamos para o terceiro e para o quarto. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Veja que eu coloquei na ordem aí dos livros, tá? Para ficar facinho da gente encontrar. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, o nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, a esperança nossa. Olha só, aqui nesse versículo ele está dizendo que ele é o Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus. Deus não somente escolheu, como também deu uma ordem para ele. Não, você vai. Você vai. Você vai cumprir o meu mandato. Lembra que quando no encontro ele fala, eu vou te mostrar o quanto importa você padecer por causa do meu nome. É bom sofrer por causa do nome de Deus. Então ele foi escolhido e ele foi mandado. Ele não tinha opção, não, eu não quero ser apóstolo. Não, ele diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado do próprio Deus, o nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo. O Pai me escolheu, me mandou, segundo a vontade dele e segundo a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. E mesmo diante de todas essas coisas, não é que os caras estão dizendo que ele não tem as marcas do Senhor Jesus? E toda hora ele está se defendendo? Mais um aqui. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Eu sei que parece cansativo ler tudo isso aqui, meus irmãos. Mas é necessário. Paulo tem que estar toda hora falando. Toda hora ele tem que se defender. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Então, Paulo, ele é apóstolo segundo a vontade de Deus, porque havia uma promessa da vida. Por isso que Paulo prega sobre a vida eterna, por isso que Paulo prega sobre a graça, por isso que ele prega lá em Efésios, que não tem como você ser salvo se não for pela graça de Jesus Cristo. Por isso que aqui ele acrescenta um pouco mais, que ele é Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida, que vida? A vida eterna, que está em quem? Que está em Cristo Jesus. E mesmo assim as pessoas dizem, ele não tem as marcas de Jesus. Mais um versículo. Tito, abra em Tito. Tito capítulo 1 e versículo 1. Tito capítulo 1 e o versículo de número 1. Que diz assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade. Então, mais uma vez, Paulo se colocando como sendo apóstolo de Jesus Cristo. E as pessoas dizendo, ele não tem as marcas de Jesus Cristo. Ele não tem. Terceiro ponto. Terceiro ponto dessa manhã. Abra em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 4 e versículo de número 1. Olha o que é que diz aqui, olha que interessante. Então veja se as pessoas de fato não duvidam que ele tinha as marcas de Jesus. Olha o que é que essa igreja de Corinto, uma igreja da Grécia, vai dizer aqui para Paulo. 1 Coríntios capítulo 4, versículo número 1. Olha o que é que Paulo está dizendo primeiro. 1 Coríntios 4, 1. Ele diz, e que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Mas por que Paulo está dizendo que as pessoas precisavam considerá-lo que ele era um ministro de Jesus Cristo? Por que vocês acham que ele tem que dizer isso? Porque as pessoas não o consideravam. A própria igreja de Corinto não considerava Paulo. Não considerava que ele era um ministro de Jesus Cristo. Por isso que ele está dizendo que as pessoas nos considerem que nós somos, que eu sou um ministro de Jesus Cristo.
Ainda em 1 Coríntios, abra no capítulo 9 e o versículo 1 e versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1 e versículo 2. Então veja o porquê, a gente começa a entender o porquê que Paulo está dizendo lá em Gálatas, olha, desde agora ninguém mais me inquiete, porque eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Olha o que essa igreja está dizendo para Paulo aqui, a igreja de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1 e versículo 2. Olha o que aqui Paulo diz aqui, ó. Não sou eu apóstolo? Quantas vezes nós lemos essa manhã Paulo dizendo que ele era apóstolo de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus? Aqui ele está dizendo para a igreja de Corinto, quer dizer então que eu não sou apóstolo. Por que ele está dizendo isso? Porque as pessoas não o consideravam. Ninguém ali estava considerando Paulo como sendo um apóstolo, um ministro enviado de Deus, não. Então ele está dizendo, perguntando para eles, quer dizer então que eu não sou apóstolo? Não é assim que está na sua Bíblia? Eu não sou apóstolo? Eu não sou livre? Eu não vi a Jesus Cristo, o nosso Senhor? No caminho de Damasco, quer dizer então que Paulo não viu Jesus Cristo. Quando ele dizia, olha, eu vi o Senhor, ele me falou isso, quer dizer então que era mentira dele. Ele está dizendo então, quer dizer que eu não sou apóstolo. Quer dizer, vocês estão dizendo então que eu não vi Jesus Cristo? Eu não vi ele então? Então quer dizer que eu não sou apóstolo? Quer dizer então que eu não vi Jesus Cristo, nosso Senhor? Não sois vós a minha obra no Senhor? Ei, deixa eu ver aqui. Quem é que pregou o evangelho para vocês aqui em Corinto? Quem pregou? Quem é que começou esse trabalho aqui em Corinto e tem essa grande igreja hoje? Quem que foi? Não foi eu não? Vocês não são a minha obra? Veja quantas vezes ele vai falar para os coríntios também. Eu gerei vocês com dores de parto. Aí agora vocês estão dizendo que eu não sou apóstolo, que eu não vi Jesus Cristo, que essa obra não foi eu que comecei aqui. Não é o que ele está dizendo aí. Por que ele está dizendo isso? Porque as pessoas duvidavam. As pessoas não o consideravam. Versículo de número 2. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós. Tudo bem. Se alguém lá fora quiser dizer que eu não sou apóstolo, tudo bem, eu vou até aceitar. Se alguém quiser duvidar lá fora. Mas vocês aqui, num trabalho que eu comecei, vocês dizer que eu não sou apóstolo, que eu não vi Jesus Cristo, e que eu não comecei essa obra, lá fora tudo bem, gente, mas aqui dentro vocês dizem isso de mim? Então, você consegue entender o porquê que em Gálatas ele tem que dizer, olha, eu não quero que ninguém mais fique me inquietando, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos para vós, porque vós sois o meu selo, ou o selo do meu apostolado no Senhor. O que prova que eu sou apóstolo? O que prova que eu sou ministro? O trabalho que eu tenho feito aqui no Senhor. Mas as pessoas diziam, não, ele não é. Ele não é. Mais um versículo aqui, meus amados. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo do 1 ao 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de 1 a 3. Eu acho que essa igreja é a que mais deu trabalho para Paulo e o que mais duvidava de Paulo. Olha o que é que diz aqui, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de 1 a 3, diz assim, Paulo dizendo, porventura começamos outra vez louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como de alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Ué, quando Paulo chegava lá, ele dizia, não, Paulo não vai pregar aqui não. Hoje Paulo não prega aqui não. Por quê? Porque lembra que lá no começo de 1 Coríntios, não dizia, eu sou de Paulo, Paulo tinha um pequeno grupo ali, eu dizia, não, só que eu não quero nada com Paulo não. Eu sou de Apolo, se for Apolo que for pregar nesse domingo, eu estou na igreja, se for Paulo, eu não vou. Outro dizia, não, mas eu gosto é quando é Pedro prega. Pedro pregando aí sim. Aí quem vai pregar hoje é Pedro, quem que é? É Pedro, eu vou. É Paulo, não, Paulo eu não vou não. Olha só.
Olha só o que está dizendo aqui, ó. Então quer dizer que eu preciso de carta de recomendação. Para eu vir aqui pregar, eu tenho que ser encomendado por alguém. Porque eu não sou apóstolo, né? Eu não sou discípulo, eu não sou ministro. Ou será que eu preciso de carta de recomendação de vós? Para eu pregar em outro lugar, vocês têm que escrever uma carta e dizer para as pessoas se eu posso pregar ou não. É isso que vocês estão dizendo? Olha que ponto que chega. Por que ele tem que se defender? Versículo 2. Vós sois a nossa carta escrita. Ou seja, a carta que prova que eu sou de Cristo, que eu tenho as marcas dele, é vocês. Vocês são essa carta. Vós sois essa carta escrita em nossos corações e conhecida e lida por todos os homens. Então as pessoas, quando via Paulo, tinham que ler em Paulo que ele era um apóstolo, que ele era um discípulo, que ele era um ministro, que ele tinha as marcas do Senhor Jesus Cristo. Como as pessoas precisam ler na nossa vida também, que nós temos essa marca. Versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois essa carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e não em tábuas de pedra, mas em tábuas de vosso coração. Então, a prova de que Paulo, de fato, era um apóstolo, um ministro, ou que ele tinha a marca de Cristo, era essa própria igreja. Mas eles diziam não. Ele não tem. Ele não é apóstolo. Ele não é ministro. Ele não tem as marcas de Jesus. Se ele quiser pregar para nós, é nós que vamos saber se ele vai pregar ou não. Se ele quiser pregar em outro lugar, aí nós temos que escrever uma carta de recomendação dizendo para outra igreja se ele está apto a pregar ou não. Então entenda por que Paulo tem que estar se defendendo. Então eu falei para vocês essa manhã que Paulo tinha duas marcas. As marcas de Cristo, que era a marca espiritual, só que ele tinha uma outra marca, que eu acredito que nós não temos, e nós nunca vamos ter essa outra marca. Abra aí em Atos. Olha a segunda marca que Paulo tem. Eu falei que era duas. Essa marca eu acredito que ninguém aqui tem. Em Atos capítulo 14, Atos capítulo 14 e versículo 19. Atos 14, 19. Olha o que aconteceu com Paulo aqui. E só lembrando que as pessoas estão sempre dizendo, não, ele não tem. Ele não é ministro, ele não é apóstolo, ele nunca viu Jesus, ele não tem as marcas de Jesus. Aí como é que um homem que não tem as marcas de Jesus pode acontecer todas essas coisas? Olha só, em Atos 14, 19 diz assim: sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, e que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando ele como morto. Aqui Paulo está em Listra. O que aconteceu quando chega lá? Se você conhecer a história, ele chegou lá em Listra pregando, e lá tinha um coxo que ele, não é que ele fez o camarada andar? Fez um grande milagre, as pessoas de lá falaram, rapaz, esse cara ele é Deus. Os homens os deuses fizeram com o homem e baixaram aqui entre nós. Aí os camaradas, achando que Paulo seria uma espécie de Deus, queria fazer até oferecer sacrifício para ele. E com muito custo ele conseguiu provar para as pessoas que ele não era nenhuma divindade. Aí não é que teve uns judeus que saíram lá, olha de onde esses judeus saíram, ó. Sobrevieram, porém, uns judeus da Antioquia e de Icônio, e que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo. Até então as pessoas estavam exaltando a Paulo, dizendo, ele é um Deus. Ele é Deus, esse cara. Olha as maravilhas que pela mão dele opera. E as pessoas que vieram lá, os judeus da Antioquia, e vieram de Icônio, falaram, não, esse camarada é um charlatão. Por que vocês não matam ele? Que tal da gente apedrejar ele? Não é que as pessoas já mudaram da água para o vinho e apedrejaram a Paulo? E pegaram ele pela perna e jogaram lá do outro lado da cidade.
Você, não sei se você se lembra a passagem de 2 Coríntios 2, que Paulo fala de um camarada que foi morto e subiu ao terceiro céu. Isso aconteceu exatamente aqui em Listra, quando ele foi apedrejado. Paulo foi apedrejado e morreu aqui. Ninguém era apedrejado e sobrevivia. Então as pessoas apedrejaram ele até a morte e jogaram fora da cidade. E não é que no outro dia Paulo estava pregando no mesmo lugar? Aí um homem desse não tinha as marcas de Jesus? Olha o que, é que as pessoas fizeram com ele aqui. O apedrejaram, dando ele como morto. E o arrastaram para fora da cidade, cuidando que ele havia morrido. Olha essas marcas que Paulo tem, eu e você não temos. Aqui a gente pode pregar o evangelho tranquilo, pode ler a Bíblia. Acho que é por isso que a gente não lê a Bíblia, né? Como a gente tem acesso e pode. Pega mais uma passagem aqui, meus irmãos. Em 2 Coríntios, capítulo 11. Abre em 2 Coríntios, capítulo 11. Segundo Coríntios, capítulo 11, e o versículo é o versículo de 23 a 25. 2 Coríntios 11, de 23 a 25. Então lembra, as pessoas estão dizendo, não, ele não é servo, ele não é discípulo, ele não é ministro, ele não é apóstolo, ele não tem as marcas de Jesus Cristo, ele nunca viu Jesus. Olha o que é que ele diz aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 11, versículo de 23 a 25. Versículo 23. Paulo diz, são eles ministros de Cristo? Eu ainda mais. Então, é só eles que são ministros de Cristo? Não, eu sou mais ministro de Cristo do que eles. E vocês estão dizendo que eu não tenho as marcas? Eu sou mais. Ele não estava falando isso para se gloriar, não. Ele estava falando isso porque era uma grande verdade. Sou ministro de Cristo? Eu ainda mais. Em trabalhos, eles trabalharam, eles pregaram o evangelho? Eles trabalharam em trabalhos? Muito mais do que eles. E em açoites? Mais do que todos eles. Em prisões? Muito mais. E em perigo de morte? Muitas vezes. As pessoas estão dizendo que os outros, sim. Os outros são apóstolos, os outros são ministros. Paulo não. Paulo diz, os outros são ministros? Eu sou mais do que eles. Eles trabalharam? Eu trabalhei muito mais. Quem é que pregou em toda a Ásia? Paulo, não foi Pedro, não foi, foi Paulo. Em trabalho eu trabalhei mais do que eles. Versículo 23. E em açoites? Quem é que apanhou mais do que Paulo? Nós temos notícia que Pedro e João apanharam. E saíram dando glória a Deus. Mas eu só tenho um relato. Agora, Paulo, você vai ter vários relatos dele apanhando. Então, ele era mais ministro, ele diz. Ele trabalhou mais, ele apanhou mais do que todo mundo. Vivia apanhando. Principalmente quando Sila estava com ele. Parece que aí é que o negócio ficava ruim. Aí é que ele apanhava. Por causa de quem? Do nome de Jesus. A pessoa diz, não, ele não tem as marcas de Jesus. Em açoites, ele diz, em açoites, alguém aí foi açoitado, os outros apanharam, em açoites mais do que eles. E em prisões. E em prisões. Lembra que quando ele estava lá, do outro lado do mundo, e falou, sabe uma coisa, eu vou levar uma oferta para os irmãos que estão passando necessidade lá em Jerusalém. Não é que quando ele chega em Jerusalém, por causa de Tiago, irmão de Jesus, acontece um monte de coisa e ele vai preso? E dali nunca mais ele é solto. Ele vai preso lá, depois ele vai para Cesareia, fica alguns anos, entre 2 e 4 anos, depois ele vai para Roma, fica mais 2 anos, ainda tem que custear a prisão dele. Em prisões, eu muito mais do que eles. Aí vocês estão dizendo que eu não sou. Em prisões, em açoites, mais do que eles, em prisões muito mais, e em perigo de morte. Lembra quando ele estava indo para Roma? Preso dentro do navio? Lembra do navio que se despedaçou todinho? Lembra que ele teve que sair do navio e ser transportado para outro navio? Em perigo de morte? Quem passou mais de perigo de morte que Paulo?
Mas a pessoa diz, não, ele não é. Ele não tem as marcas. Versículo 24. Olha só. Eu recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. Aí, ó, que beleza. 5 quarentenas menos um. Ou seja, 5 vezes 39. Que equivale a 195 chibatadas. Eu estou usando esse termo porque não era com chinelo, não. E não era com cinto, não. Era com a chibata que no ponto ou ia vergalhões ou ponta de osso. Que quando batia nas costas, o couro via junto. E as pessoas estão dizendo, não, Paulo, as marcas de Jesus? Ele não tem não, é mentira dele. Paulo, apóstolo? Ministro? Não, não é não. Ele disse, sim, eu sou. Eu trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Olha quanta marca que ele tinha. Eu trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então ele levou 195 chibatadas. Qual outro apóstolo que levou 195 chibatadas? Que você leu aí na sua Bíblia? Não tem. E não foi só essa vez, não. Teve mais vez ainda. Eu recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um. 3 vezes eu fui açoitado. 3 vezes fui açoitado com varas. Agora, ó, mais 3 pisas. Aí, ó. Agora não é mais chibata, agora é vara. Dói um pouco mesmo, mas mais 3 surras ele tomou. Por causa do quê? Porque estava fazendo coisa errada? Porque estava pregando o evangelho. E as pessoas estão dizendo, não, ele não tem as marcas de Jesus. Ele diz, eu tomei foi 3 surras de vara. Ele não tem as marcas de Jesus. Recebi, 3 vezes eu fui açoitado com vara, ok? 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. Ele está lembrando lá de Icônio. Icônio não, de Listra, que ele foi apedrejado. Ele diz, eu fui apedrejado também. Fui preso, apanhei, fui apedrejado. Versículo 25. 3 vezes eu fui açoitado com varas, 1 vez eu fui apedrejado, e 3 vezes eu sofri naufrágio. O relato dele indo para Roma. E uma noite e um dia eu passei no abismo, ou no inferno. Foi quando ele foi apedrejado. Onde ele teve aquela revelação. Onde ele conta lá em 2 Coríntios. Do camarada que foi arrebatado ao 3º céu. Então ele diz, uma noite e um dia eu passei foi no abismo. Aí vocês estão dizendo que eu não tenho as marcas do Senhor Jesus? Nossos últimos versículos. Eu sei que vocês já estão cansados. Atos capítulo 16. Volte lá em Atos. Atos capítulo 16. São nossos últimos versículos. Atos capítulo 16, versículo 22 e 23. Diz assim, talvez eu leia alguns versículos. 22 e 23 diz assim: a multidão se levantou unânime contra eles, que era contra Paulo, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que o guardasse com segurança. Aqui, meus irmãos, mas foi uma surra tão grande que Paulo tomou, que eu vou ler até os outros versículos, eu falei que era só isso, mas eu vou ler um versículo para que você entenda como é que ele apanhou por causa do nome de Jesus, que estava anunciando a Cristo. Eu não anotei os versículos não, mas eu vou pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Vou ler o 32. E lhes pregaram a palavra do Senhor a todos os que estavam na sua casa. Lembra do carcereiro? E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Paulo apanhou tanto essa noite que o camarada teve que fazer uma
lavagem de água com salmoura, água e sal nas costas dele, de tanto que ele apanhou. E as pessoas ainda estão dizendo, não, ele não tem as marcas de Jesus. Agora, um camarada desse não tem? Chamado pelo próprio Deus, chamado por Jesus Cristo, para ser ministro, para ser apóstolo, para pregar o evangelho para os gentios, para os judeus, para os reis, para toda a guarda pretoriana, e diz, não, ele não tem. Ele não tem. E para terminarmos, eu vou só ler de novo, vamos lá em Gálatas de novo ler esse versículo, porque agora eu acho que a gente consegue entender o que é que Paulo está dizendo. Em Gálatas, capítulo 6 e versículo número 17. Gálatas 6, 17. É onde ele finda a carta dele dizendo, Gálatas 6, 17. Desde agora, ninguém mais me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Agora a pergunta dessa manhã é, você, será que nós também como Paulo, trazemos em nosso corpo a marca do Senhor Jesus Cristo? Será que lá no meu trabalho, ou o jovem lá na escola, faculdade, será que Deus consegue olhar para cada um de nós e dizer, não, esse de fato tem as marcas do Senhor Jesus? Nós conseguimos carregar essa marca?